Amados, é uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui como um veículo de Deus para trazer um recado do céu para a terra. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito
Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um recado para você nessa noite. Eu creio nisso. E pedi para o amado colocar o primeiro slide ali, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Ressuscitador de sonhos. Deus vai ressuscitar sonhos nessa noite, pastor. Eu creio nisso, porque o ressuscitador de sonhos está aqui nesse local. E onde ele está presente, as coisas acontecem. Deixe o seu coração aberto, que Deus vai falar com você, com certeza. Peço ao amado para botar o próximo slide, que é o texto que estaremos lendo, Lucas, capítulo 7, do versículo de 11 a 15. Estarei lendo aqui junto com os amados. E diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Próximo slide. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, ex-defunto agora, amados, assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Amados, sonhos. E eu convido a botar o próximo slide, que é interessante, dois pensamentos muito profundos. Um deles é de William Shakespeare. Nós somos do tecido em que são feitos os sonhos. E não se preocupe com a distância entre os seus sonhos e a realidade. Se você pode sonhá-los, você pode também realizá-los. Você é feito do mesmo tecido que os seus sonhos, você sabia? Porque você é um sonho de Deus. Deus lá atrás, depois de criar o universo, Deus virou para os anjos e falou: está faltando alguma coisa. Chamou a Trindade, se reuniu e teve um sonho: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, com aquele sonho, Deus projetou na mente, lá no Éden. Deus então formou um bonequinho de barro, e ao formar aquele bonequinho de barro, diz a Bíblia que ele soprou o fôlego de vida. O sonho de Deus havia nascido. E eu tenho certeza que nessa noite, sonhos que morreram vão ressuscitar para a honra e glória de Jesus. Esse texto é interessante, irmãos, porque a cidade de Naim era uma cidade sem expressão nenhuma política, econômica, social ou financeira, a tal ponto que a única vez que é mencionado Naim se encontra exatamente nesse texto que nós acabamos de ir. A cidade tem o significado do seu nome como aconchego, lugar calmo. Era uma cidade tão pequenininha, irmãos, como quem morou em Mangaratiba aqui há muitos anos atrás. Uma cidade tão pequena que as pessoas se conheciam uma a outra. E cidade de interior tem muito disso, né? As pessoas, quando vão conversar, você conhece fulano, filho de Beltrano, casado com ciclano? Sei muito bem quem é. Era uma cidade desse tipo, uma cidade pequenininha, mas de pessoas sonhadoras. Nós temos muita necessidade de sonhar, irmãos, porque o sonho
ele é algo que nós vislumbramos um dia alcançar em nossa vida. Sonho é combustível. Sonho é aquilo que nos motiva em direção ao obstáculo. E são os sonhos que fazem-nos passar pelas intempéries da vida e resistir, muitas vezes, aos baques que a vida nos dá. Por isso é importante sonhar. As pessoas que estão deprimidas é porque os seus sonhos morreram. Mas uma vez que o sonho renasce, a depressão vai embora e a alegria começa a tomar conta da vida. Como no slide, essa criancinha voando numa caixa de papelão cheio de balão. Não tem limite para sonhos, meus amados. Você pode alcançar onde você quiser, você pode chegar onde você quiser, porque Deus te convida para sonhar. E nesse episódio não foi diferente. Nós temos sonhos, irmãos. Muitas pessoas têm um sonho de um dia encontrar um parceiro ideal e com ele então casar e ter filhos. Foi assim na vida dessa mulher. Ela certa vez ela sonhou conhecer um rapaz, se apaixonou por ele, casaram-se e agora, fruto desse casamento, nasceu uma criança. Eu imagino, eu não sou pai, né? Mas eu imagino que deve ser uma alegria tremenda para um pai e para uma mãe o filho vir à terra. E aí os sonhos começam a se proliferar. Eu imagino que nessa situação, essa mãe devia ter sonhos que, como era uma cidade humilde, ela devia imaginar: meu filho vai estudar na faculdade de Jerusalém e vai estudar com o professor Gamaliel. Que coisa tremenda, né, irmãos? Eu imagino que essa mãe sonhava assim: meu filho vai estudar com Gamaliel, aquele que ensinou o apóstolo Paulo. Meu filho vai estudar com ele. E essa mãe começando a sonhar. E quando você está com um sonho, você é motivado, irmãos. As dificuldades da vida são poucas. Você levanta de madrugada motivado, faz o seu serviço motivado. E assim não era diferente. Há 2000 anos atrás, irmãos, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Para você ter fogo, você tinha que bater a lenha, botar lá e assim fazer o fogo. Tudo era muito mais difícil. Mas com motivação, com sonho, as coisas se tornam mais fáceis. Eu imagino, a Bíblia não relata nada dessa família, mas eu, como um bom cristão, eu posso sonhar, irmãos. Eu gosto de imaginar a cena e convido você a viajar comigo nessa história. Essa família então estava passando naquela cidade chamada local aconchegante, passando a sua vida e sonhando com várias coisas, mas a Bíblia não relata. Mas em um determinado momento, o esposo dessa mulher faleceu. A Bíblia não relata como aconteceu, nem quando aconteceu, mas relata que houve o falecimento do seu esposo. E agora o sonho já ficou fragmentado. Toda vez que nós sofremos um baque na nossa vida, os nossos sonhos ficam baqueados. E não tenho dúvida que tem alguns nessa noite aqui que estão com seus sonhos baqueados por intempéries que passaram da vida. Mas agora essa mulher, ela tem que se refazer, ela tem que se reestruturar, ela tem que encontrar forças dentro dela para poder ela continuar sonhando. E agora eu imagino que o sonho dela se volta exclusivamente para o seu filho, pastor. O seu filho agora é o alvo do sonho dela, porque há 2000 anos atrás, irmãos, uma mulher não podia assumir um trabalho, ela dependia exclusivamente do esposo. Como o esposo faleceu, agora dependia exclusivamente do seu filho. E agora eu imagino que todos os sonhos dessa mulher se viraram para aquela criança que foi crescendo e agora já estava chegando a ser jovem. Ele já ia começar agora a seguir o rumo. Provavelmente o pai lhe ensinou uma profissão, eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu imagino que era costume daquela época os pais ensinarem a profissão para os seus filhos. E assim então, eu imagino, irmãos, que numa determinada manhã, aquela mãe, toda animada, levanta cedo, racha a lenha, aquece a chaleira lá com café, com leite, prepara aquele café gostoso para o seu filho e chama ele pelo nome. O filho não responde. E ela: meu filho, será que ele perdeu a hora? Naquela época se acordava com o cantar do galo, irmãos. Hoje em dia nós temos despertadores nos celulares, né? E ela vai mais uma vez, eu imagino ela chamando o filho dela e o filho não responde. E aí ela chega no quarto. E quando ela vai ver, o filho estava morto. Eu imagino o desespero que tomou conta dessa mãe nesse momento. O seu sonho, tudo o que ela esperava da vida,
tinha ido por água abaixo. Era costume daquela época, irmãos, enterrar os seus mortos no mesmo dia. Por causa do calor daquela região, os mortos tinham que ser sepultados no mesmo dia. Mas o nosso Deus é tremendo, irmãos, sabe por quê? No dia anterior, Jesus saiu de onde estava e foi para a cidade próxima dali, Cafarnaum. Jesus Cristo vai entrar naquela cidade lá. Um centurião, a quem era muito honrado naquela cidade, sabendo que Jesus Cristo tinha entrado, ele pede para os anciãos procurarem um mestre e pedirem para ele curar o seu servo, a quem ele muito amava. Jesus Cristo então relutou um pouco, mas os anciãos insistiram muito e falaram: mestre, é digno, porque ele construiu a sinagoga para nós e ele ama Israel. Quando falou isso, Jesus Cristo, vou lá. Jesus Cristo caminhou em direção à casa daquele homem. O homem prontamente mandou 2 amigos irem em direção a Jesus e falar: não te incomodes de entrar na minha casa, porque eu não me acho digno de recebê-lo na minha casa. Diga apenas uma palavra, que o meu criado ficará curado, porque eu sou um homem de autoridade e sou da ordem, receber a ordem. Diga: um servo meu faz isso, ele faz, e a outro faz aquilo, ele faz, e eles não relutam. Jesus Cristo vira e fala: nunca achei tanta fé em Israel. E os homens já voltaram satisfeitos com aquilo, os amigos daquele homem. Quando voltaram, o criado já estava curado. Jesus Cristo dorme, e no dia seguinte, no dia do falecimento do garoto, Jesus Cristo sai de onde estava e começa a ir em direção a Naim. Jesus Cristo sabia o que ele ia fazer, mas aqueles que estavam seguindo Jesus não faziam a mínima ideia do que estava para acontecer, porque até então Jesus Cristo nunca havia ressuscitado ninguém, porque o livro de Lucas foi escrito por um médico e ele colocou os fatos em ordem cronológica. Então Jesus Cristo ainda não havia feito ressurreição nenhuma. Jesus Cristo, irmãos, estava à distância de 50 quilômetros de Naim. Cafarnaum distava de Naim 50 quilômetros. Eu não sei aqui quantos já caminharam 50 quilômetros, irmãos. Mas, segundo os estudiosos dizem, uma pessoa leva em média 14 minutos para caminhar 1 quilômetro. Multiplicando-se por 50, a pessoa leva aproximadamente 13 horas de caminhada. Jesus Cristo caminhou 13 horas. E quando chegou em Naim, chegou no momento exato que o funeral estava saindo em direção. Irmãos, isso é mistério de Deus. Jesus Cristo nunca se atrasa. Se você pensa que Ele está atrasado na tua vida, você está enganado. Ele vai chegar na hora certa, e na hora certa realizará o milagre. Porque se for preciso saltar sobre os montes para chegar no local, Ele salta. Se for preciso montar num cavalo branco para chegar no local, Ele faz. E se for preciso subir nas asas de um querubim para chegar lá, Ele faz. Mas na hora certa, Ele chega no local. Diz o texto da Bíblia que quando Jesus Cristo está chegando na cidade, a caravana está saindo. Era costume daquela época, irmãos, que os familiares iam na frente, o corpo era carregado atrás, e logo em seguida as outras pessoas que acompanhavam o funeral. E era daquela época de praxe que, se você estivesse passando por um local e estava passando uma caravana, um velório, você ia para o final da fila e acompanhava aquele velório, parava o seu caminho e acompanhava aquele velório até o funeral ser feito. E depois do funeral ser feito, você seguia em honra e reverência àquele falecido. Acontece que era comum naquela época ir na frente vários familiares, mas aquele funeral só tinha uma pessoa indo na frente, aquela mãe, mais ninguém. Ela não tinha mais ninguém naquela cidade. E ela caminhando, diz o texto da Bíblia que Jesus Cristo, entrando na cidade, olhou para ela e vendo-a, diz o texto da Bíblia, moveu-se de íntima compaixão. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo, com seus olhos, Ele olha dentro de você, Ele vê o que está causando angústia em você, Ele vê o teu sofrimento, Ele viu o sonho daquela mulher que tinha falecido naquela hora, e Ele falou o que só Ele podia falar, e Ele pode falar para você: não
chores. Eu estou aqui. Oh, glória! Ele passa então pela mulher e vai em direção agora àquele caixão aberto que estava sendo carregado por aqueles homens. Amados, o texto da Bíblia nos diz que Jesus Cristo tocou no esquife. Mas eu penso um pouco diferente, amados. Eu penso que o escritor da Bíblia, porque ele era um judeu muito íntegro, ele não ia dizer que o mestre dele tocou num defunto, porque judeu não podia tocar em defunto, porque era considerado impuro, ia ficar contaminado por 7 dias. Mas irmãos, não há nada que Jesus toque que continue do meu jeito, então para ele não tem diferença nenhuma. E eu quero provar para os irmãos que o nosso mestre sempre fez isso, e vou citar alguns textos da Bíblia aqui, apenas para embasar essa linha de raciocínio, irmãos. A Bíblia nos diz, e eu vou falar rapidamente, em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 3, que descendo Jesus do monte, um leproso se prostrou diante dele e falou: mestre, se queres pode curar-me. E Jesus Cristo toca na lepra e diz assim: eu quero, fique curado agora. E a lepra saiu daquele homem naquele momento. Outro texto diz em João capítulo 9, versículo de 1 a 3, um cego de nascença estava mendigando numa determinada localidade. Jesus Cristo olhou para ele, os discípulos viraram para ele e falou assim: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse assim? O nosso mestre diz assim: nem ele pecou e nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus sobre a vida dele. Ei, meu amado, você está me ouvindo aqui hoje? Eu não sei se você tem se indagado por que para você as coisas é tão difícil. Por que você às vezes quer andar para frente e vai para trás? E você já se questionou: será que é maldição hereditária? Será que é o peso da mão de Deus? Pecado do meu pai? Ou algum pecado que eu tenha cometido? Ei, eu quero te dizer nessa noite que não é isso não. É para se manifestar a glória de Deus na sua vida no tempo certo. Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Tenha um pouquinho de paciência. Deus vai manifestar. E Jesus Cristo pegou então desse cego, cuspiu na terra, fez lodo, esfregou nos olhos dele e falou: vai ao tanque de Siloé, que é o tanque do enviado, lava o teu rosto e você vai voltar a ver. Aquele homem foi lá e diz a Bíblia que ele voltou enxergando, e todos agora já estavam perplexos, olhando. Não era esse o cego? E agora está vendo? A mesma coisa Deus vai fazer com alguns nessa noite. As pessoas vão ver você daqui para frente e falar: é ele mesmo, é aquela pessoa que eu conheci, ele mudou tanto. É Deus que está fazendo um milagre na tua vida e vai modificar completamente. Outro texto que eu quero deixar com os amados irmãos, diz um cego de Betsaida. O cego de Betsaida, a multidão ali daquela cidade rogou ao mestre que tocasse nele. Jesus Cristo pega ele pelo braço, leva para fora da cidade e agora cospe, toca nos olhos dele e fala: você está vendo? E ele fala: eu vejo os homens como se fossem árvores. E ele fala: ainda não está vendo do jeito que eu quero que ele veja. Jesus Cristo toca de novo nos olhos dele, faz ele olhar para o céu e fala: e agora? Ele fala: agora eu estou vendo perfeitamente. Ei, meu amado, Jesus Cristo sempre faz a obra completa. Ele nunca deixa pela metade nada que ele começa na vida de ninguém. Se falta algo na sua vida, ele vai completar ainda. E o último texto que eu quero deixar com os amados se encontra em Marcos capítulo 7, do versículo 31 a 35, que Jesus Cristo certa vez estava passando pelo mar da Galileia, perto dos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um homem surdo que tinha dificuldade de falar, e rogaram-lhe que Jesus Cristo curasse. A Bíblia diz que Jesus Cristo fez saliva, tocou na língua dele, botou os dedos no ouvido dele e falou: Efatá, abra-te. E na mesma hora os ouvidos dele se abriram e a língua se soltou. Ei, meu amado, Jesus Cristo chegou ali naquele caixão, tocou no defunto com a palma da mão, no peito dele, eu imagino assim, olhou para o defunto e começou a falar com ele: jovem, assim te digo, levanta-te. Jesus Cristo está conversando com o sonho de alguém nessa noite. Está conversando com ele, está falando pessoalmente com ele, e está trazendo à vida um sonho que já morreu há muito tempo na vida dessa pessoa. Está falando pessoalmente. E diz o texto da Bíblia que agora já não era mais defunto, é ex-defunto. Irmãos, o nosso mestre é tremendo, porque a igreja de Cristo é repleta de ex-pastor. É ex-traficante, ex-viciado, ex-drogado, ex-cego, ex-mudo, e agora até ex-defunto faz parte do reino de Deus.
Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que torna tudo ex, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo agora se fez novo na vida dessa pessoa. Diz a palavra de Deus que o defunto, que era defunto, agora ex-defunto, senta no caixão e começa a falar. E aí diz a Bíblia que Jesus Cristo pega agora aquele sonho que estava morto, tira do caixão e o entrega na mão de sua mãe. Ei, meu amado, tem gente nessa noite que Deus vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um sonho que estava sepultado, enterrado há muito tempo, vai fazer esse sonho sair de onde está, e vai fazer esse sonho começar a renascer, vai fazer esse sonho falar, e vai trazer à existência novamente aquilo que havia morrido.